O batismo é o grande dom da Santíssima Trindade a nós. Pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus, membros da igreja e herdeiros do céu. O pecado original foi apagado, se havia algum pecado atual também foi apagado, e nos tornamos aptos para recebermos os sacramentos. O batismo é o primeiro sacramento de iniciação cristã que nos tornou filhos de Deus. Mas de todos os dons do batismo, de todos os efeitos que ocorrem em nós e ocorreram em nós quando nós fomos batizados, o efeito mais sublime, e o que resume todos os outros, é que o batismo nos uniu a nosso Senhor Jesus Cristo. O dom imenso do batismo é Jesus Cristo, que nos une para sempre a Ele. São Paulo diz na sua epístola aos Romanos que todos nós fomos batizados na morte de Cristo, para nós termos a sua própria vida de ressuscitados. E o fim da existência de Jesus Cristo aqui na terra foi precisamente para dar à humanidade a vida de Deus. E essa vida de Deus nos veio no batismo. O batismo nos deu uma vida nova a partir daí, mas também nos deu compromissos para com Deus e para com o próximo, fruto dessa vida nova. Como disse, o batismo nos une a Jesus Cristo. E hoje, na festa da Santíssima Trindade, nós temos que nos perguntar e fazer um exame de consciência de como nós estamos vivendo a nossa identidade de cristãos. Na verdade, nos tempos modernos, nós vivemos hoje uma grande crise de identidade das pessoas em geral. E o cristão também passa por isso. Em um país como o Brasil, que já nasceu católico, que foi batizado logo com uma missa, nos primeiros tempos do descobrimento, que recebeu um nome santo, terra, ilha de Vera Cruz e depois terra de Santa Cruz. Um país católico e que dos anos 50, 40, 50, sobretudo para cá, vai diminuindo no seu número e vai se perdendo. Um país em que o pecado pulula e cresce cada vez mais por toda parte. Nós vamos vendo, depois dessa revolução cultural que ocorreram nas últimas décadas, que os cristãos vão perdendo essa identidade. Embora nós sejamos muitos católicos ainda no Brasil, nós nos acostumamos com isso e desenvolvemos um catolicismo muito superficial. Um catolicismo de festas de padroeiro, um catolicismo de procissões, um catolicismo de costumes até muito bonitos e tudo, mas, infelizmente, o catolicismo, ou a identidade cristã, não penetrou em nós como deveria, pelo menos na maioria do povo. E na festa da Santíssima Trindade nós temos que nos refletir se nós estamos tendo esse catolicismo superficial. A crise que veio na Igreja Católica, sobretudo nos últimos tempos, passa por essa superficialidade. Se nós estamos sendo superficiais, como dizia o Monsenhor Ascânio Brandão, nos tempos idos, se nós estamos tendo aquela devoção com o cheiro de flor de laranjeira, que é tudo muito bonito, vamos à missa, nos encostamos num canto da igreja, às vezes comungamos, às vezes não, confessamos para a Páscoa, ou buscamos o sacramento por mera formalidade, mas saindo da igreja, nós não vivemos a nossa identidade católica, a nossa identidade cristã, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, no nosso modo de vestir, no nosso modo de educar os filhos, no nosso modo de viver, de nos divertir, como é que estamos vivendo essa identidade católica. E hoje é o dia de nós refletirmos sobre isso, para vermos se estamos sendo coerentes com o batismo que nós recebemos.
se realmente estamos vivendo esta união com o nosso Senhor. E eu gostaria de colocar 3 pontos para a reflexão nesta união. Primeiro, temos que ser unidos a nosso Senhor na sua palavra. Nós, como eu disse, temos que ser coerentes com o Evangelho, pois nós fomos batizados pela morte de Cristo para termos uma vida nova. Nós somos chamados à santidade. Ser santo é o mandato de Deus. Sede santos porque eu sou santo, disse Deus. Mas Jesus Cristo fala, né? Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. E a vocação do batismo é a vocação à santidade. Santidade não deve ser algo para poucas pessoas, para um grupo seleto. Santidade não é um estado de vida para alguns. A santidade é para todos. As bem-aventuranças são para todos. Os mandamentos da lei de Deus são para todos. A vida cristã unida a nosso Senhor é para todos. E isso começa com a escuta da palavra de Deus e com a submissão a esta palavra. Palavra que nos ilumina, que nos encaminha e que nos mostra o que Deus quer de nós. E Deus vai manifestar essa sua vontade através dessa palavra, através dos acontecimentos, através das ordens dos nossos superiores, mas a palavra de Deus vai ser sempre o centro, onde Deus vai falar para nós, dizendo o que nós devemos fazer. Não é fácil ser cristão. É necessário ter tenacidade, é necessário ter valor, é necessário ter coragem. Gente mole, preguiçosa, indecisa, gente que não sabe o que quer, não entra no céu. Lá não tem nenhum assim. No céu só tem gente decidida, gente que sabe o que quer, gente corajosa. Gente mole, preguiçosa, que fica querendo ser água morna, a esses Deus vomita da boca, como diz lá o Apocalipse. Por isso é preciso sermos decididos. Não é fácil, sobretudo nesses tempos em que os ventos todos sopram ao contrário. Não é fácil nós não nos deixarmos levar pelo espírito do mundo. Não é fácil nós não nos deixarmos seduzir pelas tentações, muitas vezes tão poderosas, porque o ambiente em que nós vivemos é tão corrupto, e de tanto nós vivermos com o mal, nós terminamos nos acostumando, e ficamos indiferentes, e perdendo o bom senso, e perdendo critérios entre o que é certo e o que é errado. Isso digo na prática, teoricamente sabemos, mas na prática, na hora de decisões, terminamos ficando indiferentes, fruto desse liberalismo que nós recebemos dos nossos antepassados. Não é fácil nós não nos deixarmos levar pelo espírito hedonista, pelo culto do prazer, pelo culto do poder, pelas vaidades que se nos impõem, pelo espírito do mundo, do culto do possuir as coisas materiais. Claro, mas se nós realmente tomamos uma decisão clara por nosso Senhor, nós vamos também sofrer incompreensões, às vezes dentro da própria casa, quando um toma uma decisão que é correta e o outro critica e acha que é fanatismo e não precisa ser assim, por exemplo. Ou quando nós somos ridicularizados. O Papa Bento dizia que para nós no Ocidente o maior martírio é exatamente esse: somos colocados como uma espécie de palhaços diante dos outros, somos ridicularizados. Não importa se somos perseguidos, nós temos que ser coerentes com o nosso Senhor, coerentes na caridade, coerentes no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com o próximo. E isto é estarmos unidos a nosso Senhor na sua palavra. Repito, não é fácil. Não é fácil ser cristão em um mundo paganizado como o nosso. E o que é pior
do que na época do paganismo da Idade Antiga, porque hoje nós vivemos uma grande apostasia, um abandono total da fé, ou quando não isto, muitos que dizem que creem, mas vivem como se Deus não existisse, quando não há a ridicularização das próprias verdades da fé e daquilo que se relaciona com ela. Então não é fácil viver nessa época, mas Deus nos criou para esse tempo, e o grande desafio é nós vivemos a nossa identidade católica em um mundo em crise, em um mundo que apostatou. E no nosso país a mesma coisa, e vai nessa mesma linha, porque, como disse, nós nascemos católicos. O segundo modo, ou segundo aspecto da nossa união com o nosso Senhor é a união na Eucaristia. Eucaristia, que é sacrifício tornado presente no altar e renovado continuamente, quer dizer, o sangue de Jesus que continua, no certo sentido, jorrando e lavando e nos lavando. Então a participação na Santa Missa, e para nós é o centro do nosso culto católico, tudo vem da missa e nos leva para a Santa Missa. A Eucaristia como presença real, em que se realiza aquilo que Jesus disse no Evangelho de hoje: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e se realiza de modo real e claro para nós. E a Eucaristia, que é também sacramento, que é alimento para nós, que nos fortalece nessa caminhada aqui na terra. Apesar de todas estas dificuldades que nós enfrentamos, nós não estamos sozinhos, porque nosso Senhor está conosco, nos fortalecendo. Como diz lá o Santo Tomás: ecce panis angelorum, factus tibus viatorum. Eis o pão dos anjos, que se fez pão dos que caminham nessas estradas do mundo. Então a Eucaristia que nos fortalece, que nos une de modo íntimo ao nosso Senhor e nos coloca em comunhão com Ele, e estando em comunhão com Ele, comunhão com a Santíssima Trindade, e assim, com essa força da Eucaristia, para não só evitar o pecado, mas também para nos fortalecermos e nos santificarmos, nós continuamos essa caminhada até a vida eterna. Então precisamos amar a Eucaristia. O cristão vive da Eucaristia, e relacionando-se à Eucaristia, a nossa vida de oração, que, como disse, tudo vem da Eucaristia, nos leva para a Eucaristia. Não existe cristão verdadeiro se ele não reza. Então é preciso termos vida de oração, e já tivemos a oportunidade de falar sobre isso em algumas homilias anteriores. Então viver a união com o nosso Senhor é viver a união na Eucaristia. Então participar, ir à Santa Missa, e participar, como pedia São Pio X, não como meros espectadores da liturgia, mas como participantes, cada um na sua função, evidentemente, o sacerdote como alter Christus, mas os fiéis em união com as intenções do sacerdote no altar, para que se unam ao próprio sacrifício que se oferece ao Pai para a remissão dos nossos pecados e para a nossa santificação. É necessário viver a Eucaristia, sermos almas eucarísticas. E a Santa Missa que nós assistimos e da qual participamos no domingo deve preencher toda a nossa semana. Quantas vezes acaba a missa e lá fora ninguém nem se lembra do que se falou, não é? Não há nenhuma reflexão, nada que mude. Se houvesse, teremos muitos santos, porque quem participa da missa aos domingos terá pelo menos 50 homilias por ano, e se não melhorou, acho que nem com paulada melhora, né? Então preciso ter mais consciência daquilo que Nosso Senhor quer, porque a igreja ela tem na sua liturgia, ela tem uma pedagogia, até chegar o Natal, o Advento, uma pedagogia. Então como é que estamos colocando em prática isso? E por fim, viver o batismo implica também
permanecermos unidos à igreja. Inclusive quando nós observamos no rosto da igreja sombras e manchas que não pertencem à igreja. Isso já dizia o Papa Bento XVI. Vivermos unidos à igreja, em obediência à igreja, em comunhão com a igreja. Em comunhão na fé da igreja, que não muda, apesar de muitos homens terem mudado. Em comunhão dos sacramentos, do culto, que é a Santa Missa, como eu disse. E em comunhão hierárquica, sabendo que todos nós somos membros uns dos outros, mas nós temos a cabeça, que é Cristo, que aí para nós é representada por aqueles que Ele colocou para reger a sua igreja. Então temos que ter esse cuidado de viver a comunhão. A Santíssima Trindade é comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. E a maior lição que nós temos e que a igreja quer dar no dia de hoje é viver essa comunhão. É claro que a comunhão deve ser uma comunhão verdadeira, que nos leve à comunhão com Deus. Não se pode, em nome da comunhão, impor atitudes ou ideias que nos separam de Deus. É claro que não, seria um falseamento de comunhão. A comunhão verdadeira é a comunhão com Deus e a comunhão com a igreja, porque somos membros de um só corpo. E temos que lutar por isso com todas as nossas forças, até o fim, para que vivemos esta comunhão como nosso Senhor quer, que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. E essa comunhão, evidentemente, é uma comunhão na verdade, e não uma comunhão falseada apenas em sentimentalismos, mas na verdade, que é o próprio Jesus Cristo. A história da igreja está repleta de pessoas reformadoras que, em nome de reformas, se separaram da comunhão. E não é por aí. Estava meditando essa semana a história do Pedro de Valdo. Daí vieram os valdenses, que eram, em princípio, parecia um homem bom. Era um comerciante muito rico, deixou tudo e distribuiu para os pobres e começou a pregar a pobreza, atraiu evidentemente muitas pessoas, os chamados pobres de Lyon, e começou a pregar e viver a pobreza de modo bem extremo até. Depois esteve no concílio de Latrão, foi aprovado pelo Papa, o seu modo de viver. O Papa Alexandre III diz a ele: você pode viver assim, só não pode pregar sem a autorização dos bispos locais. E ele então veio e ia pregando. Depois não deu muita atenção a essa ordem do Papa e começou a pregar mesmo sem autorização dos bispos, embora pregasse a verdade, mas o despreparo e a falta do mandato para isso fez com que ele começasse a desobedecer, e depois então foi condenado pelo Papa Lúcio III, num concílio de Verona, se não me engano, e depois então ele se afastou e começou a se unir aos hereges, que tinham um certo espírito donatista. E unidos aos hereges, ele foi se perdendo com todo o seu grupo. Daí vieram os chamados valdenses, que depois foram para a Itália, se uniram a um grupo lá na Lombardia, hoje estão na Itália, tem até uma universidade lá em Roma, mas se tornaram hereges e começaram a combater as verdades da fé, como por exemplo a existência do purgatório, o sufrágio pelos mortos, como por exemplo aquela questão dos donatistas, já condenadas e refutadas por Santo Agostinho, que colocava a validade dos sacramentos na santidade do ministro e coisas do tipo. Por isso muitos eles consideravam sacramentos inválidos se o ministro não fosse santo. Por outro lado, se achavam iluminados, então começaram a eles mesmos, se aforando santos, a administrarem os sacramentos invalidamente. E veio aí uma preparação já no século XII, XIII, para o protestantismo que vem lá com Martinho Lutero. Na mesma época, a igreja precisava de reformas. Na mesma época surge São Francisco de Assis,
que pregava a mesma coisa, a pobreza, o despojamento, não é? Só que São Francisco vai lá ao Papa Inocêncio III e se prostra diante dele com seus frades e apresenta a Inocêncio a sua regra e obedece. Pode pregar, mas a pregação tem que estar com autorização daqueles que foram colocados na hierarquia, que tem realmente o mandato divino, ontologicamente falando. E São Francisco, na sua obediência, muitas vezes incompreendido, ele espalhou o ideal franciscano. Depois, inspirados por ele, vieram os dominicanos, também os carmelitas tiveram influência na própria vida de São Francisco, que está aí até hoje. Hoje, com toda a problemática, mas continua a mesma ordem nos seus ramos. De modo que, uma diferença que a gente vê entre Pedro de Valdo e entre Francisco de Assis. Viver o batismo é viver também esta comunhão. É claro, como eu disse, dentro da mesma fé, do mesmo culto, da mesma comunhão hierárquica, dentro da verdade. Então nós temos que ter esse cuidado, porque viver o batismo, não vou viver o meu batismo fora da igreja. Isso não. Porque fora da igreja nós sabemos que não há salvação. O meu batismo me colocou na igreja, então eu tenho que ser um membro da igreja, e não um membro que fica por fora, querendo corrigir as coisas que nós vemos dentro da igreja saindo. Aí não é possível, não é isso que Deus quer. E vai terminar caindo ou no cisma ou na heresia, como a gente vê tantos e tantos casos. Hoje é o dia de rememorarmos o batismo. Fui batizado, sou cristão pela graça de Deus. Como vivo o meu cristianismo? O que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que corrigir? Tenho realmente renunciado a Satanás e as suas pompas e as suas obras? Tenho procurado viver segundo a fé que eu recebi no meu batismo? Pensamos, pois, a Nossa Senhora, que é sacrário da Santíssima Trindade, que ela nos interceda por nós, para que sejamos autenticamente cristãos e tenhamos nossos nomes escritos no livro da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.